Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite, dólar fecha R$ 4,05, maior cotação desde a criação do Plano Real. O Congresso se reúne para votar os vetos da presidente Dilma Rousseff. E veja também nesta edição. Governo envia ao Congresso emenda com previsão de cortes e recriação da CPMF. Ex-deputado André Vargas é condenado na Lava Jato e lobista ligado a José Dirceu fecha acordo de delação premiada. Supremo autoriza investigação sobre recursos de campanha do senador Aloysio Nunes e do ministro Aloysio Mercadante. No Dia Mundial Sem Carro, pesquisa mostra perda de tempo em deslocamentos com transporte público. 40 minutos no trânsito, não anda nada. No último dia de inverno, Sudeste enfrenta calor intenso e ar seco. Protesto de servidores públicos gaúchos termina em confronto com a polícia. Cientistas japoneses anunciam para breve o rim artificial criado a partir de células-tronco. Um avião que não decola vira atração na Índia. E participam da nossa bancada o médico Paulo Saldiva, vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, e o jurista Luiz Flávio Gomes. Participe você também com perguntas através do WhatsApp, o número está aí na sua tela, e ainda pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. O governo publica em edição extra do Diário Oficial da União o envio de parte do ajuste fiscal para o Congresso Nacional. Entre as medidas está a recriação da CPMF. Economistas acreditam que a arrecadação com o novo imposto ficará acima do previsto. Concentrada, Lara, de 20 anos, checa toda a movimentação bancária. Ela abriu a primeira conta no ano passado e faz as transações pelo computador e no aplicativo do banco no celular. Tudo para fugir das taxas, como a que o governo quer criar, a CPPrev, Contribuição Provisória para a Previdência, nos mesmos moldes da extinta CPMF. E se o novo imposto do cheque voltar... Eu prefiro não usar a conta, cancelar a conta e guardar dinheiro em casa. Se a contribuição for aprovada, o correntista vai pagar o imposto toda vez que fizer uma movimentação bancária. Na prática, isso significa que se no mesmo dia eu efetuar um saque, um depósito e o pagamento de uma conta utilizando o cartão de débito, a alíquota será descontada 3 vezes. Já não chega tudo que a gente paga de imposto? Hoje, mais de 91 milhões de brasileiros têm conta em banco, um número 47,5% maior do que os 61,8 milhões de correntistas que existiam em 2007, último ano da CPMF. O aumento da renda e do emprego nos últimos anos impulsionou tanto a abertura de novas contas como o aumento do saldo dos depósitos, que hoje ultrapassa 188 bilhões de reais. De olho nesse novo cenário, economistas fizeram as contas, constataram, mesmo considerando uma alíquota menor de 0,2%, em vez de 0,38%, como era em 2007, o governo vai arrecadar mais com a CPPrev. Em vez de 32 bilhões, a arrecadação poderia chegar a quase 50 bilhões de reais. Mais uma vez de lesar a população brasileira. Por isso, o economista Fernando Botelho, da Universidade de São Paulo, defende que o governo corte na própria carne. Talvez tenha que ser um pouco mais agressivo, de fato, no corte de gastos. E aí não é um corte pontual, ele tem que ter uma agenda de disciplina fiscal, de gastar somente o que pode. Doutor Luiz Flávio Gomes, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Saldiva. O Brasil está entre os 30 países do mundo que mais cobram impostos e é o pior que oferece retorno desses impostos à população. Fica lá embaixo. Lá embaixo, portanto, e agora? A conta não fecha. Ou seja, os benefícios que a população recebe são muito inferiores ao que ela está pagando. E o pior, William, 2 coisas aí que eu vejo. Em primeiro lugar, um governo com descrédito como o da Dilma
tem que, antes de tudo, mostrar atos. Não basta discurso. Ela não mostra atos. Por exemplo, quando ela fala contra a corrupção, pô, demita meia dúzia lá de ministros, tudo corrupto. Toda hora brota corrupção de todo mundo. Demita, faça coisas, mostre atos. Nesse caso aqui, corte efetivamente. Olha, vou cortar tanto e pronto. Aí você se credencia, tem credibilidade para você falar em aumento de impostos. Não é nada disso que ela faz. Portanto, não tem clima para isso não. Agora, a grande desconfiança da população, além do descontentamento de pagar mais imposto, a grande desconfiança é que isso tudo vai ser usado para corrupção. Esse é o grande problema. É que a gente não confia que o dinheiro vai ser gasto em coisas boas. E sim que vai ser desviado para mais corrupção. Então, meu caro, a rejeição é quase que unânime. Ela vai perder isso daqui. Talvez isso aqui seja o encaminhamento dos últimos dias de Dilma, viu? No clima, os próprios petistas históricos, neste final de semana, eles falaram, o clima está para a renúncia. O clima está para a renúncia. Então, veja só que os próprios petistas estão reconhecendo. Doutor Paulo Saldiva, boa noite. Boa noite, prazer estar aqui. Você estava cabisbaixo porque estava fazendo alguma oração ou estava contemplativo? Pedindo inspiração para poder falar alguma coisa inteligente num assunto de economia, visto que os economistas já analisaram e todo mundo considera esse imposto um imposto antigo e regressivo. Então eu vou te fazer uma pergunta. Como é que o governo faz para convencer a população para ter mais um imposto? Essa questão que o Luiz Flávio estava falando, que é central, tá? Que você só pode ter liderança se você der exemplo. Senão, se você não tiver um exemplo para as pessoas não confiarem em você, dificilmente as pessoas vão querer fazer um esforço maior. Se o governo recupera a credibilidade, talvez exista um clima de você falar, nós vamos fazer um imposto transitório porque o Brasil está passando por dificuldades. Mas eu acho que pouca gente acredita hoje, não só no governo, mas não acredita nas instituições brasileiras, no Congresso, não acredita no próprio Judiciário, que considera que trata diferentemente cidadãos de diferentes níveis sociais. Então, eu acho que não vai ter muito clima para você fazer um imposto, fazer mais sacrifício numa situação de total descrédito. Vamos lá, registrar a participação dos nossos telespectadores. O Mauro Vieira Sena aqui pelo Twitter. Agora todo mundo paga o pato pela irresponsabilidade fiscal deste governo corrupto e mentiroso. O Jacinto Sorato está falando aqui, mas a nova CPMF passa? Nós vamos saber daqui a pouco, nós vamos chamar o repórter Leandro Magalhães lá em Brasília. O Carlos Alberto Marcel, para você aqui, Luiz Flávio. Queria saber do doutor Luiz Flávio, do jurista, por que razão o TSE ainda não impugnou os partidos envolvidos em corrupção, PT, PMDB, PP, da lista de partidos legais registrados? Pois é, já está na lei atual e não impugnou. Existe um acordo de omertá entre os partidos políticos, é silêncio da máfia. Esse é o silêncio da máfia. Eles se silenciam, um acaba não querendo derrubar o outro. E pior, agora vou te dar uma notícia. Está na mesa da Dilma para sancionar o projeto do Eduardo Cunha, que agora é que esculhambou tudo mesmo. Porque flexibilizou tudo e é para não pegar presidentes de partidos. Claro que vários presidentes estão de olho nessa lei nova, porque as sanções atuais que permitem, inclusive, eliminar o partido, na nova lei, se a Dilma sancionar, aí é que não pega mais os partidos políticos, que a multa ficou simbólica, irrisória e, evidentemente, para preservar esses presidentes. O Ministério do Planejamento revisou a previsão do Produto Interno Bruto, PIB, deste ano e agora espera uma queda de 2,44%. Se confirmado, será o pior resultado em 25 anos. Até então, a estimativa era de uma queda de 1,5%. E o Congresso Nacional está analisando, neste momento, os vetos presidenciais. As medidas, se derrubadas, colocam em xeque o ajuste fiscal do governo. Vamos a Brasília, falar com o repórter Leandro Magalhães. Boa noite, Leandro. Como é que está a votação aí em Brasília, Leandro? Conceda a palavra ao delegado Edson Moreira.
Muito boa noite, William. Boa noite a todos. William, a sessão começou agora há pouco. A sessão do Congresso é aquela que reúne senadores e deputados ao mesmo tempo no plenário da Câmara dos Deputados. A sessão, no momento, está tranquila lá dentro, porque estão discutindo apenas a matéria. Lembrando que são 32 vetos, William, da presidente Dilma Rousseff, que estão parados aqui no Congresso desde o mês de março. E nesses 32 vetos, há mais de 30 itens a serem analisados, entre eles aquele que quebra, que derruba o sigilo do BNDES e também aquele que prevê o reajuste dos funcionários do Judiciário. Nós estamos em frente aqui ao Congresso Nacional. Vou pedir para mostrar as imagens aqui do gramado em frente ao Congresso, que está com centenas de servidores do Judiciário que vieram de vários estados do país para poder fazer uma manifestação em frente ao Congresso Nacional. E essa indecisão da votação dos vetos da presidente Dilma Rousseff criou um mal-estar e movimentou o mercado financeiro. Vamos acompanhar na reportagem. Diante da agitação do mercado financeiro, o governo mudou de posição no meio da tarde e passou a defender a votação dos vetos presidenciais nesta terça-feira para tentar acalmar os ânimos. Mas não adiantou muito. A moeda norte-americana subiu 1,83% e terminou o dia valendo R$ 4,05, a maior taxa da história do real. A manutenção dos vetos da presidente a medidas aprovadas no Congresso dariam ao mercado um sinal de solidez na condução do ajuste fiscal. Todos nós aqui, a gente está procurando ter responsabilidade e debater de uma forma muito sincera, muito leal e compromissados com o Brasil. O veto significa que o Executivo não concorda com um projeto de lei aprovado no Legislativo, mas o Congresso pode derrubar o veto e promulgar a lei. Para que isso ocorra, são necessários os votos de pelo menos 257 deputados e 41 senadores. Se uma das casas não tiver o mínimo de votos exigidos, o veto é mantido. Dilma barrou 32 medidas que, somadas, provocam um impacto de 128 bilhões de reais nas contas públicas em 4 anos. Entre as que mais preocupam o governo estão a do reajuste de até 78% nos próximos 4 anos dos salários dos servidores do Judiciário e a isenção do PIS e da COFINS para o óleo diesel. No final da tarde, o presidente do Senado, que defendia o adiamento da sessão, também mudou de opinião. Se houver uma maioria que desfaça qualquer possibilidade de desarrumar ainda mais a questão fiscal, eu acho que deve apreciar. Para conquistar mais apoio, o governo passaria o Ministério da Saúde ao PMDB. Outro tema que incomoda o governo voltará à tona esta semana. Eduardo Cunha avisou que decidirá até amanhã os questionamentos da oposição sobre o pedido de impeachment da presidente Dilma. Ontem fiz reuniões sobre isso com a consultoria, eles me trouxeram um esboço, nós debatemos, eu critiquei, eles ficaram de corrigir. Bem, olha, a orientação do Congresso é justo para os líderes de cada partido é manter o pacote de vetos. Mas eu conversei agora há pouco com alguns líderes, alguns parlamentares, e eles afirmaram, eles acham que não vai haver quórum para a votação. Voltamos ao estúdio, William. Muito obrigado, Leandro. Vamos conversar com essa bancada. Se vocês viram aí, sentiram o clima em Brasília, né? Tá assim, quem sair por último apague a luz, mais ou menos isso. Como é que vai ser esse papel aí, Saldiva, dos congressistas? Você acha que tem clima para derrubar os vetos da presidente e aumentar aí mais gastos públicos? Nós vamos chegar aí a 30 bilhões, se for contar a Previdência Social até 2030, mais 100 e tantos bilhões, né? Se votar isso hoje, mesmo que você vai gastar toda a CPMF, se passar, para pagar esse negócio. Eu acho que o Brasil está precisando de um momento de união. Eu sempre falo isso porque o Congresso não pode pegar, no momento que o Brasil está passando por dificuldades, aprovar um pacote que vai aumentar demais o gasto público. Eu acho que isso é como dar uma injeção letal num paciente. Agora, não decidir também tem um efeito devastador, porque o mercado vai ficar, enquanto não resolver não tiver quórum ou adiar, é pior, porque você também diminui a confiança do que vai acontecer no futuro. Isso também, essa incerteza, não faz bem ao país. Luiz. No começo do ano, William, houve uma reunião da cúpula do PSDB, todos eles, Fernando Henrique, Alckmin, Aloysio Nunes, etc., e Aécio, e eles discutiram o seguinte:
mata a Dilma logo ou deixa a Dilma ir se matando ao longo do tempo? A disputa é essa, porque se você derruba esses vetos, acabou a Dilma, porque cai amanhã, cai a nota de investimento do Brasil, cai amanhã. Cai tudo. E se, com mais uma agência que rebaixa o grau de investimento no Brasil, com mais uma agência, assim, 80%, 90% por aí dos investimentos tem que voltar tudo embora. Porque não pode uma empresa investir num país com 2 agências com nota de rebaixamento. Então, se derrubar esse veto da Dilma hoje, seria suicídio. Agora, cá para nós, será que por uma disputa de poder você vai suicidar o país? Eu não sei se eles vão ter coragem. Acho que o veto vai ficar, porém o que não garante nada também de que Dilma também vai ficar. Acho que Dilma não vai renunciar, ela vai ser renunciada. Olha só, o Daniel aqui está falando pelo WhatsApp que desta vez eu estou do lado da presidente Dilma Rousseff. E tem aqui a Marilídia Pulheiro, chegou à estação de loteamento de cargos? Toda hora o governo loteia cargos. Eu estava pensando nisso, não tive, já que você falou, eu não estava com coragem de falar. Mas o que a coitada da saúde tem a ver com veto presidencial e orçamento? Quer dizer, você vai pegar uma pasta que é super importante e vai decidir não com base... Eu não sei quem vai ocupar, não sei, mas não dá para cogitar que você vai mudar coisas como saúde, educação e segurança e justiça por um loteamento político. Esse modelo de política do Brasil é que está levando a essa situação aqui. Ou você dá milho para esses frango gordo ficarem cada vez maior, ou eles vão te bicar depois e tirar o que você tem. Eu acho que isso está muito ruim. Agora, Luiz, o Enio Torres Granel aqui. Luiz Flávio, por que o judiciário tem salários tão altos? No mercado privado, um cargo técnico, advogado ganharia igual? Não, os salários são altos mesmo, até comparado, não só com o próprio Brasil. Os salários de juízes são altos no Brasil comparado com outros países. Na Europa, por exemplo, hoje o juiz ganha $4.000, $4.500, $5.000. E o juiz brasileiro está aí ganhando muito mais que isso. Em geral, sobretudo se tem muitos anos de trabalho. E aí, o que acontece, no entanto, William, não é que é só o salário. Hoje, no O Globo, tem uma matéria inteirinha de todos os benefícios que os juízes ganham, particularmente no Rio de Janeiro. Que vergonha! Um juiz ganha no Rio R$950 para estudar um filho, cada filho. Então, além de ganhar 20 mil, 25 mil, 30 mil por mês, ainda ganha 900 para estudar o filho. A Bolsa Família para o filho. Para ele, juiz, tem 11 juízes hoje no Rio, ganhando 950 para ele fazer cursos. Poxa, isso é privilégio. Isso lembra tudo da Revolução Francesa. O Oscar de Castro está falando que hoje você está um pouco apocalíptico. Apocalíptico é um pouco, é o próprio país que vai nos mostrando uma realidade cruel, né? Mas vamos lá, quem sabe, vamos salvar isso aí. A indústria farmacêutica dos Estados Unidos aumenta em 5.000%, isso mesmo, 5.000% o valor de um remédio usado por pacientes com AIDS. A decisão foi da farmacêutica Turing. O medicamento Daraprim passou de $13 para $750. O remédio é usado para tratar pacientes com um sistema imunológico baixo, como nos casos de AIDS, câncer e malária. O empresário Martin Shkreli, de 32 anos, alegou que o dinheiro vai ajudar em pesquisas para novos tratamentos. Ele comprou o direito de vender o remédio no mês passado. O Daraprim existe desde 1953, com um custo de produção de apenas $1. No Brasil, é fabricado pela Farmoquímica e custa R$7. A Sociedade Americana de Doenças Infecciosas repudiou o aumento. Em 2011, Martin comprou o direito de outros medicamentos antigos e, da mesma maneira, reajustou os preços sem justificativa. No Japão, cientistas estão perto de criar um rim artificial que funciona normalmente. Testes em ratos e porcos apresentaram resultados positivos. Os órgãos foram desenvolvidos em laboratório através de células-tronco, que têm a capacidade de reproduzir qualquer tecido do corpo. A novidade animou médicos por ter potencial para reduzir a fila de transplante renal. Saldiva, nesse caso aí desse aumento exorbitante de um medicamento, não entra aí a questão do interesse da saúde pública ou
a justiça não pode barrar esse aumento? Não no modelo americano, onde você tem um sistema que é não intervencionista. Quer dizer, a crítica aqui é que esse indivíduo não é a primeira vez que faz isso. Esse remédio é utilizado para tratar uma infecção oportunista, que é a toxoplasmose, e também uma doença, e quando acomete grávidas, também provoca, se não tratada, malformações permanentes em crianças, com alto nível de letalidade em fetos. Quem aumenta o preço disso, quer dizer, sem produzir um bem, quer dizer, você não teve que mudar nada na fórmula, você simplesmente comprou um papel e utiliza essa compra para ganhar, ainda procura maquiar como uma coisa humanitária. Não, isso vai ser usado para fazer outras pesquisas. Eu acho que aí, no caso, embora tenha pessoas que defendam o mercado absolutamente livre, eu teria, digamos, a tendência de falar que isso é desumano e não atende o menor critério moral. O antídoto para essa notícia é que veio depois. A criação de órgãos artificiais, né, que pode fazer, por exemplo, a insuficiência renal crônica, que leva o indivíduo a ter que fazer diálise e ter uma série de complicações, você não tem doador suficiente. O transplante não vai resolver isso, né? Então, quando você pode criar um órgão a partir de células-tronco do próprio indivíduo e coloca numa matriz que você constrói artificialmente, como se fossem os vasos e faz engenharia de órgãos, é a resposta, digamos, que a saúde está falando para se contrapor e diminuir um pouco os nossos pecados de uma atitude tão absurda e disparatada como aquele almofadinho ali falou, né? Meio estilo meio... Willy Saldiva, isso mostra os dois modelos hoje que se destacam. Tem vários outros que se destacam de capitalismo no mundo. Dois modelos, pelo menos. Um capitalismo intervencionista, que o Estado está ali em cima, é um dos modelos. O Brasil é citado como exemplo de intervencionista, talvez até seja uma das razões pelas quais está onde está, é mal. E, de outro lado, um capitalismo que deixa o mercado livre. Pô, se você deixa o mercado livre, ele fica doido. Imagina se isso aí pode. Não pode. Lembra que aqui nós comentamos no ano passado, nas vésperas da Copa do Mundo, as companhias aéreas começaram a atacar bilhetes de Rio, São Paulo-Rio, R$2.000, 2.000 e tantos reais. Pô, como o governo tem que intervir? Porque que absurdo se aproveitar um momento de Copa do Mundo para jogar um preço lá em cima, abusivo, como esse preço aqui é abusivo. Eu só queria finalizar, porque o Brasil quebrou, eu acho que em saúde você tem o direito justificado moral de intervir na economia. Quer dizer, o Brasil, quando quebrou as patentes e conseguiu dar tratamento, aumentar a sobrevida de pacientes com AIDS, ele agiu bem. Agora, o que eu não acho que, em nome de manutenção do mercado, você possa condenar pessoas à morte por falta de tratamento. Ou, pelo menos, você não vai condenar todas, você vai condenar aquelas dos países que não vão poder pagar esse valor. Por isso que deve ter um senso comum, uma base moral, mesmo para você ganhar dinheiro. E esse indivíduo transgrediu esse conceito mínimo. Agora, nós não podemos exportar esse remédio para os Estados Unidos? É uma pergunta aqui do Nilo Bento. Temos? Eu não sei se o Brasil... dizem que ele é produzido aqui. Eu não conheço a fundo a produção, se o sal é produzido aqui ou simplesmente a gente só embala o sal produzido na Índia. Com certeza a Índia vai conseguir vender isso. Não sei se o Brasil conseguirá. Veja a seguir: Itália autoriza a extradição de Henrique Pisolato. E ainda, ex-deputado André Vargas é o primeiro político condenado na Lava Jato.